Feche seus olhos alguns minutos. Pai, nós queremos celebrar o Teu nome, agradecer a Ti, e nós queremos adorar o Senhor agora, ouvindo a Tua palavra, que é poderosa. Tua palavra é mais penetrante do que a espada de dois gumes. Que o Senhor ministre e fale aos corações aqui nessa noite. Eu creio que é noite de renovo. É noite em que o cansado será fortalecido. Que o teu Espírito tenha liberdade de atuar nesse culto. Mais uma vez, nós queremos consagrar o tempo da palavra a Ti, Espírito Santo, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Meus irmãos, hoje eu tive um dia bem corrido e imagino que o meu dia não foi diferente do seu. A gente sabe os desafios que é o meio da semana. Estar no culto de quarta-feira é um desafio. Eu queria aplaudir o Senhor pela sua vida, porque eu não tenho dúvida que todos nós teríamos uma justificativa para estar em casa, e quero aplaudir o Senhor pelos irmãos que estão em casa também, que poderiam estar fazendo outra coisa, e muitos não conseguem chegar aqui, porque moram longe, não tem um transporte próprio. E eu sentei um pouco para meditar na palavra. Todas as vezes que estou no culto, eu faço anotações no meu celular, e Deus muitas vezes ministra meu coração com uma frase, e eu anoto, falo, uau, essa frase é poderosa, vou estudar esse texto. E entendendo o momento que o Senhor me permite ministrar, talvez algo em cima desse pequeno trecho, ou desse versículo que ouvi. E fiquei algumas horas no final do dia hoje, preparando um texto para ministrar. E confesso que fiz algumas anotações e é como se nada trouxesse uma confirmação ao meu coração. Mas eu me debrucei num texto e dentro do meu íntimo, eu fiz uma seguinte expressão dentro de mim, dizendo: eu acho que eu estou cansado. Parece que a minha cabeça não está processando. E nesse momento é como se o Espírito Santo ministrasse ao meu coração, dizendo: as pessoas estão cansadas, elas precisam de um renovo. Quantas pessoas estão desistindo das suas famílias, porque elas estão cansadas de lutarem pelos mesmos ideais. A pessoa fala que vai mudar e não muda. E quantas mulheres falam: não aguento mais, pastor, porque não muda, é assim há anos. Ou até mesmo maridos, que muitas vezes se deparam com a mesma luta há tanto tempo, e está sem força. Quantos pais, literalmente, abdicaram, abriram mão dos seus filhos, porque esse garoto envolvido talvez com más companhias, com drogas. Quantas pessoas estão há anos vivendo a luta das despesas, das dívidas. E a ideia de ser crente para algumas pessoas é: você vai vir para Jesus e os seus problemas vão acabar. E a gente sabe que isso não é verdade. Quando a gente coloca a nossa vida em Jesus, quando a gente decide andar da maneira certa, quando a gente decide ser correto, aí parece que as coisas tornam-se mais difíceis. Eu acredito que se o Senhor trouxe você aqui, é porque o Senhor quer renovar a sua força. Há um texto na Bíblia que eu quero ler, está no segundo livro do profeta Samuel,
no capítulo de número 21, na linguagem corrigida, segundo o livro do profeta Samuel, capítulo de número 21, versículo de número 15. O texto diz o seguinte: tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. E desceu Davi, e com ele os seus servos. E tanto pelejaram contra os filisteus, que Davi é um guerreiro nato. Davi é alguém que, desde muito novo, desenvolveu uma habilidade para a guerra. Mas Davi, de tanto lutar contra os filisteus, Davi se cansou. E talvez essa pode ser a realidade de muitas pessoas que estão cansadas de tanto lutar. Para algumas pessoas não existe vida, existe sobrevida. Muitos não vivem, sobrevivem todos os dias. Há uma expressão que muitos de nós acabamos usando em alguns momentos. Nós falamos quantas vezes isso? Estamos matando um leão por dia. Como dizendo, todos os dias eu termino meu dia, mas diante de muita luta, diante de muita dificuldade, diante de muita crise. Quantas pessoas, não importa aonde elas encostam, elas dormem do nada, cansadas. E mesmo muitas vezes dormindo de 6 a 8 horas por dia, a impressão que se tem é que, ainda que fisicamente há um repouso, emocionalmente não. A mente da pessoa continua processando o tempo inteiro. Porque quantos de nós vão se deitar com tantas coisas que não foram resolvidas nesse dia, e lutas e adversidades que foram jogadas para o dia seguinte, porque muitas vezes não foi nem o tempo que te permitiu resolver, mas é a falta de força. Há um texto em João, capítulo de número 16, verso 33, Jesus faz uma declaração, dizendo que Ele espera, tenho-vos dito para que em mim tenham paz, porque no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, porque Ele fala, fica animado, eu já venci o mundo. Mas esse tende bom ânimo não é, baixe a sua guarda, porque eu venci a luta para você. Não, Ele está dizendo que a nossa batalha espiritual, que nós travamos todos os dias e precisamos manter a guarda alta, nos traz na palavra uma convicção de que essa batalha foi vencida há 2022 anos atrás, na cruz, quando Jesus venceu a morte. Então Ele venceu essa aflição. Então quando Ele fala, tem de bom ânimo, é como dizendo, permanece lutando, não desiste, não para, não baixe a guarda. Paulo, quando escreveu a sua carta aos Romanos, no capítulo 8, no verso 18, Paulo declara as aflições desse tempo presente não poderão ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. Paulo está dizendo também, olha, as lutas que estou enfrentando hoje
não vão ser comparadas quando o Senhor vir me buscar. O céu está reservado para mim. Mas a questão é que as aflições desse tempo presente, Paulo é um homem que escreveu 1/3 do Novo Testamento. Santo, íntegro, cheio do Espírito Santo, mas enfrentando aflições. O mesmo Davi, ele escreveu o Salmo 34, verso 19, quando ele declara: muitas são as aflições do justo. Quem é o justo? Aquele que foi justificado, foi visto como absolvido. Nós somos pecadores, mas justificados pelo sangue de Jesus. Aqui é como Davi declarando: muitas são as suas aflições. Que anda correto, que faz a lição de casa, que luta pela sua família, que luta pelo seu casamento, que luta para ser idôneo no seu trabalho, luta para que ministerialmente você entregue o seu culto com excelência. Muitas são as suas aflições. Ele diz: mas o Senhor te livra de todas elas. Como dizendo, Deus te guarda, Deus te absolve, Deus te sustenta, Deus te dá livramento. Quantas pessoas que não suportaram as aflições. Quantas pessoas como o rei Davi, no texto que nós lemos inicialmente, que de tanto lutar pelos mesmos problemas, se cansaram. Quantas pessoas que ao se deparar com a mesma dificuldade, se abateram. A ideia desse texto, e eu não tenho dúvida alguma, irmãos, que o Senhor te trouxe aqui e te colocou para acompanhar esse culto, porque eu não tenho dúvida alguma que Deus reservou o dia 18 de outubro para renovar suas forças. Eu não tenho dúvida alguma que Deus trouxe você aqui ou te colocou conectado com esse culto, porque de repente em algum momento você suspirou ou pensou como dizendo: eu não aguento mais, eu vou jogar a toalha, eu vou desistir. E Deus só trouxe você aqui como dizendo: eu vou soprar mais um fôlego em você. Você vai avançar um pouco mais. Você vai mais longe do que você pensa. A jornada não acabou para você, meu irmão. Minha irmã, a jornada não parou para você ainda. Se Davi, que é um homem íntegro, se Davi, que é um homem tão idôneo, ele passou por tanta luta. Imagina a gente. Eu quero, ainda nessa introdução, trazer algo intencional para você, para que você condicione a sua vida emocional para o momento que você está vivendo. Se tem uma coisa que nos abate muito, são as nossas decepções. Sim ou não? Quando você cria muita expectativa acerca de algo que não te corresponde. Quando você deposita a sua esperança em alguma coisa que não te atende. Se tem uma coisa que tem abatido tantas pessoas, é quando elas depositam muita expectativa em algo ou em pessoas. Que o Espírito Santo, ele, nessa noite, condicione a sua vida emocional para esperar pouco de você, para esperar nada de ninguém,
e esperar tudo de Deus. Eu vou repetir isso. Que o Espírito Santo condicione a sua vida emocional, para que você espere pouco de você. Por quê, pastor? Porque nós somos limitados. Porque tem dia que a gente não quer fazer. Tem dia que a gente não quer lutar. Tem dia que a gente não tem vontade. Isso é depressão, pastor? Não, isso é cansaço mesmo às vezes. A gente está cansado. Espere pouco de você. Dos outros, espere nada. Pastor, o senhor está me incentivando a ser alguém independente? Não. Nós pregamos aqui sobre a interdependência. Dependemos uns dos outros, mas eu não posso depositar a minha esperança 100% em você. Não posso. Não é porque eu não confio em você, mas é porque eu não posso. Eu preciso esperar nada das pessoas. Se vier, louvado ao Senhor por isso. Mas se não vier, eu me condicionei a isso. Mas agora do meu Deus, eu preciso esperar tudo dele. Quem pode curar minha família? Deus. Quem pode restaurar os meus filhos? Deus. Quem pode renovar as minhas forças? Deus. Quem pode colocar em mim de novo apetite, amor pela leitura da palavra, pela oração, para que eu não desista da minha casa? Quem pode, pastor, fazer isso comigo? Deus. Só Deus. O Senhor trouxe você aqui porque Ele quer te renovar. Mas se você não condicionar a sua vida emocional a isso, você vai se frustrar, você vai se decepcionar. Quantas pessoas amam a Deus, mas elas não estão mais na presença de Deus, porque depositaram a esperança no seu potencial, e quando fracassaram, se sentiram a escória da sociedade. Quantas pessoas depositaram a esperança no marido, na esposa, nos filhos, no amigo, no pastor, no colega, enfim, depositou a esperança em alguém e também se decepcionou e foi embora da igreja. Se você colocar a sua esperança em Deus, Ele nunca vai decepcionar você. É verdade que há momentos que Deus não nos responde. É verdade que há momentos que Deus muitas vezes nos permite estar só em algumas situações. Porque como declarou o profeta Isaías, no capítulo 58, nos versos 8 e 9, dizendo palavras de Deus, declarando: olha, os meus caminhos, diz o Senhor, não são os seus caminhos, e nem meus pensamentos os seus pensamentos. Assim como os céus são muito mais altos do que a terra, assim são os caminhos do Senhor mais altos que o nosso, e os pensamentos do Senhor muito mais altos que o nosso. Há momento que Deus parece que te abandonou, mas não. Ele está deixando você passar essa luta. Deus está permitindo você passar por essa dificuldade. Deus está permitindo você enfrentar esse desafio, porque Deus está te forjando, Deus está te amadurecendo, Deus está criando uma casca mais grossa em você. Ei pai, ei mãe, há momento que Deus nos permitirá enfrentar grandes desafios para nos levar a um novo nível de maturidade, de responsabilidade, de comprometimento. Olha, eu creio que o Senhor, como declarou Jesus em Mateus capítulo 28, no verso 20, Jesus declarou: e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Deus nunca vai nos abandonar, mas em alguns momentos vai nos deixar passar por algumas lutas, para que a gente possa amadurecer. E quando você está sem força, Ele te traz num culto como o de hoje, como dizendo: hoje eu vou te renovar mais uma vez. No texto que li, o texto ele diz no verso 15 de 2 Samuel 21, que tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. Tiveram mais uma guerra, mais um desafio, de novo uma luta, de novo uma tempestade, de novo um embate. A vida do crente é feita de desafios, irmãos.
Muitas vezes a gente resolve um problema hoje e a gente já tem outro para resolver amanhã. Quantas pessoas já vieram pedir oração aqui? Faz isso não, irmão. Não peça oração sobre isso que eu vou te falar, não. Pastor, ora pela minha empresa, eu estou passando algumas lutas lá. Meu irmão, você só foi contratado porque tem luta lá. No dia que não tiver problema, eles te mandam embora. Sabia disso? Pastor, minha empresa é uma bênção, não tem nenhum desafio, pastor. Glória a Deus. O patrão fala, esse cara faz o que aqui? Manda esse miserável embora. Por isso que férias, para quem é ruim de serviço, é um desafio. Você sai de férias, o pessoal fala, você percebeu que não mudou nada? Quando ele volta, já mudou a sala, mudou as mesas, ele, diferente. Alguém fala, passa no DP, estão te chamando lá. Pastor, na empresa tem problema demais para resolver. Eita, é a hora que Deus vai te honrar. Vixe, deixa Deus te usar, irmão. É só pepino para resolver. O que Deus fez? Te colocou lá para quê? Para resolver isso. Pastor, vou orar para... Não, ora para Deus te dar capacidade, inteligência. Porque quem vai resolver o problema não é Jesus, é você. Você ganha para isso. Ou não? Sim ou não? Aí você acaba o culto, você vem. Pastor, faz uma oração por mim. Binho, faz uma oração por mim. Passando umas lutas na empresa. Eu tive um professor no seminário, pastor Matias. Ele contou uma história na Assembleia de Deus do Ministério do Belém. Acabou o culto, a irmã, não aguentando mais o filho, falou: pastor, ora pela minha vida, porque eu não aguento mais o meu filho. Ora para que Deus me dê paciência. Eu tenho vontade de esganar ele. O pastor com a mão desse tamanho, botou na cabeça, falou: Deus, dê para essa mulher muitos problemas. Dê para essa mulher muitos desafios. Dê para essa mulher crises grandiosas. E ela já querendo se esquivar, como você está amarrado. Romanos capítulo 5, diz que a tribulação produz paciência. Você não quer paciência? Vou orar para Deus te dar a tribulação, irmão, não tem outro caminho. Fica aí falando na cozinha, lavando louça, meu irmão, me dá paciência, Jesus, me dá. Deus fala, opa, com certeza. Muda essa oração. Fala, Deus me dá graça. Muda. Repete comigo, Deus me dá graça. Pede graça para Deus. Você pedir tribulação, Ele manda. Você quer paciência, Ele vai mandar tribulação para você. Agora, por que é que Davi, ele se cansou, irmãos? Porque Davi teve uma vida de desafios. Davi não teve uma vida fácil. É verdade que Davi é alguém que Deus o escolheu. O Senhor falou para o profeta Samuel que havia escolhido um homem que era segundo o seu coração. Davi vai assumir o lugar de alguém que foi incompetente. Outra reflexão para você pensar. Não pense que você e eu somos insubstituíveis. Quando você e eu deixarmos de corresponder a Deus, Deus coloca outra pessoa para fazer, porque a obra de Deus é mais importante que a minha e do que a sua vida. Deus, quando Ele quer fazer alguma coisa, não importa quem seja a pessoa, Deus vai fazer. Por isso que você precisa ter uma expectativa e uma esperança que todas as promessas que Deus fez para a sua família, ela vai acontecer, porque isso não tem a ver com você, isso não tem a ver com o seu cônjuge, isso tem a ver com aquilo que Deus determinou no mundo espiritual ao seu respeito. Deus fará tudo que for necessário para cumprir exatamente cada ponto que Ele escreveu a seu e ao meu respeito. E não há demônio, não há ataque do inferno, não há tribulação demoníaca que vai atrapalhar os planos de Deus para a sua vida. Não, nada atrapalha o que Deus projetou para a gente. Às vezes o nosso comportamento retarda o que Deus quer fazer. Mas Deus não vai deixar de cumprir o que prometeu para você. Agora, por que é que Davi se cansou? Porque ele passou por tanta luta como você. No capítulo de número 16 de 1 Samuel, eu vou folhear minha Bíblia aqui de maneira muito objetiva, para você entender. No capítulo 16 de 1 Samuel,
ele foi escolhido para ser rei, quando o profeta Samuel foi à casa de Jessé e derramou óleo sobre a sua cabeça. Ali Deus o escolheu para reinar, mas não o colocou no trono. Entre Deus te escolher e colocar você na posição que Deus te prometeu, há um tempo. Estudos dizem que Davi tinha aproximadamente entre 14 e 16 anos quando recebeu óleo na cabeça. Vai dizer, segundo o livro de Samuel, que com 30 anos Davi reinou. Então, subentende-se que Davi aguardou aproximadamente 16 anos entre o que Deus prometeu e o posto que Davi assumiu. Se Deus te prometeu algo para você, aguarde, espere, porque isso vai acontecer. Agora, Deus escolheu Davi, não porque Davi, como diz o capítulo 17 no verso 48, quando Davi decidiu lutar contra Golias, o gigante de Gate, não foi no capítulo 17, no verso 48, que Deus decretou que Davi seria rei, mas foi antes, quando Davi, no secreto, ainda garoto, enfrentava outros gigantes, os leões que muitas vezes vinham para tentar roubar as ovelhas, que eram responsabilidade dele cuidar. Quando ursos se levantavam contra as ovelhas e Davi, um garoto corajoso, enfrentava aqueles ursos, e como diz a palavra, ele arrebatava a ovelha da boca dos ursos e da boca dos leões. Ou seja, naquele momento Deus, como observando o secreto de Davi, como Deus percebendo que Davi no secreto é alguém de honra, é alguém corajoso, é alguém valente. É verdade que no capítulo 17, Davi corta a cabeça de Golias, diante de milhares de pessoas. É como Deus exaltando, pastor Campos, Davi, diante de uma multidão. É como Deus mostrando para a multidão, dizendo: ei, aí está um homem de coragem que vai reinar sobre vocês em algum momento. Só que Deus, ele honrou Davi diante da multidão, porque Davi honrou a Deus no seu secreto. O urso e o leão muitas vezes representa aquilo que ninguém está vendo, mas só Deus sabe o que você está fazendo. São as redes sociais que você acessa e você fala: essa página eu não vou acessar. É o grupo de WhatsApp que tem coisa que não agrega e você fala: nesse grupo eu não vou ficar. São as conversas paralelas que não edificam, conversas que muitas vezes afastam você de Deus, mas ninguém sabe, e você fala: aqui eu não quero estar porque não é o meu lugar. Esse leão, esse urso representa os embates no secreto, as lutas que ninguém percebe, as dificuldades que ninguém vê, mas é só você e Deus sabe. E quando você tem uma postura de gigante, quando você tem uma postura de valente no secreto, quando o seu secreto é um secreto de posicionamento, quando o seu secreto é um secreto de responsabilidade, quando o seu secreto é um secreto de santidade, quando o seu secreto é um secreto de caráter, quando o seu secreto é um secreto de integridade, pode ter certeza, meu irmão, que vai chegar a hora que você se posicionou no secreto, mas Deus te honra na multidão. Porque aqui tem muita gente que sofre no meio da multidão, porque fracassa no secreto, vai para a pornografia, vai para a mentira, vai para o engano, vai para a promiscuidade. Mas se hoje você entender que a sua maior luta não é pública, a sua maior luta é no secreto, honra a Deus no secreto, e Deus honrará você diante da multidão. Honre a Deus no quarto da sua casa, e Deus vai te honrar na empresa, diante dos funcionários. Honre a Deus quando ninguém está vendo, porque Deus vai te exaltar para todo mundo te ver. Nós precisamos honrar a Deus contra o urso e contra o leão, que é o lugar que ninguém está vendo, pastor Robson. É só Deus que nos conhece ali. E quando Davi venceu essa luta, meu Deus, as mulheres começaram a cantar: uau, Saul matou os seus milhares, Davi matou os seus 10 milhares. E isso gerou no coração de Saul uma insatisfação muito grande.
E Saul tinha feito uma promessa que aquele que enfrentasse o Golias e o matasse, iria casar-se com a sua filha Mical. Então Davi também aproveitou essa oportunidade, porque ele sabia que essa não era apenas uma luta, esse era o momento que Deus poderia dar uma virada na sua vida. Aí, deixa eu liberar uma palavra para você. O que você de repente pensa que é luta, é a oportunidade real da sua vida. O que você pensa que é uma coisa que pode te parar, é o que Deus fala: ei, enfrenta esse gigante, porque agora que eu vou te exaltar. Tem muita gente olhando para a luta e achando que é do capeta, e Deus falando: que capeta o quê? A gente dá muita moral para o capeta, e tem essa moral não, irmãos, para com isso. Aí no capítulo 18, no verso 27, Saul já com raiva de Davi, e já bravo porque as pessoas estão exaltando mais Davi do que Saul. Saul, ele manda uns empregados procurarem Davi e fala assim: olha, para casar-se com a minha filha, existe um dote. Isso não estava na regra quando Davi enfrentou Golias, ele inventou uma regra. Algumas pessoas vão inventar coisas no meio do caminho para querer atrapalhar você. Não questiona não, irmão. Não questiona não. Pastor, mas isso aqui não estava no combinado. Não questiona não. Confie em Deus que a honra vai ser maior. Saul falou assim: olha, diga para Davi que eu preciso de 100 prepúcios de filisteus. É o órgão genitário do homem. Davi só vai casar com a minha filha se ele trouxer 100 órgãos genitários de filisteu aqui. E Davi falou para os seus amigos, e Saul falou para os seus amigos, que ele morra na mão dos filisteus, não na minha. Saul está mal intencionado, mas Davi é sangue no zóio. Se você olhar depois na sua casa, o capítulo 18, verso 27, vai dizer que Davi foi lá e matou 200. Trouxe 200, você pediu 100, toma o dobro. Dizem não, a Bíblia diz: todo aquele que faz que isso é mandado é um servo inútil. Faça mais do que o seu patrão te pediu, e Deus vai te honrar. O circo está pegando fogo na empresa, você fala assim: a minha parte está feita. Usa a inteligência, irmão. Se a parte do outro parou no caminho, a empresa fecha, tu vai para a rua do mesmo jeito. Seja crente inteligente. Seja tão bom, capaz de fazer a sua parte e se precisar do seu amigo. E não levanta a bandeira para dizer: eu ajudei, hein? Na hora lá do galardão, diga que eu te ajudei. Fica quieto. Ajuda a pessoa e fica de boa. Deus vai te honrar. Davi foi lá e trouxe 200 prepúcios. Filisteu era uma pedra no seu sapato. E aí quando ele percebeu que Saul estava determinado a matá-lo, no capítulo 22 de 1 Samuel vai dizer que Davi fugiu para um lugar chamado Caverna do Adulão. E ali ele se refugiou, ficou ali muito tempo. E no tempo que ele ficou ali, vai mostrar o texto que homens endividados, entristecidos, abatidos, homens que viviam todos os tipos de problemas, foram até a caverna se refugiar com Davi. Sabia quando você é crente, meu irmão? E quando você tem uma vida com Deus, mesmo quando você passa por luta, mesmo quando você passa por dificuldade, tem gente que faz questão de estar ao seu lado. Já parou para pensar que tem momentos que você está precisando de oração, você precisa que alguém ponha a mão na sua cabeça. Às vezes é engraçado, eu vou falar aqui, porque isso acontece mesmo. Tem dia que a gente não está bem em casa, irmão. Não sei você, mas de vez em quando na minha casa tem problema. O pastor tem problema no casamento. Tem, de vez em quando eu tenho. De vez em quando a minha mulher manda fazer umas coisas que eu não gosto, não. Eu faço resmungando, porque eu tenho medo. Não tem problema em casa de vez em quando, pastor? A gente tem. Eu tenho medo de casal que fala assim: pastor, na minha casa nunca tem problema. Nós somos, ó. Quando vem a bomba já é para lascar. Sabe? Não acredito nisso. O casal vive luta, irmão. Vive dificuldade. Às vezes a pessoa fala assim: pastor, o senhor pode orar pelo meu casamento? Logo naquela semana está numa guerra em casa. Parece que é Deus provando, né? Você está naquele mês de aperto, o irmão fala assim: pastor, eu vejo na sua vida uma unção de prosperidade. Pode orar pela minha vida? Eu vou profetizar para nós dois. Parece que Deus está fazendo piada com a gente. Meu irmão, vejo que você é tão correto com seus filhos. Só você sabe que esse moleque taca fogo no quarto, quebra as panelas, o moleque bota para quebrar. Você fala: meu Deus, o que ele viu no meu filho? Não é possível. Mas você vai orar, falar: Deus está me honrando.
Deus está me honrando e eu vou dar lugar para o Espírito Santo. Mas você sabe que você está com BO com seu filho. Davi tem problema, mas as pessoas procuraram ele. Sabe por quê, irmão? Porque o problema que você tem não tira a unção que Deus colocou na sua vida. Porque enquanto a gente muitas vezes passa por luta e enxerga as nossas lutas, as pessoas conseguem ver a mais do que a gente. Nós temos uma capacidade muito grande de potencializar as nossas crises. A gente tem uma capacidade de aumentar as lutas que a gente enfrenta. E as pessoas olham para nós e falam: meu, você é da hora, você vive feliz. Você fala: mas é meu, será que não confundiu com outro careca aí não? Será? Não, é você mesmo, porque as suas lutas não tiraram a presença de Deus que está em você. Se as pessoas te procurarem, meu irmão, para orar, ora! Não, procura o pastor no final do culto. Que procura o pastor? O que é preguiçoso? Ora você! Tem coisa que é com você, meu irmão. Ei, minha irmã, trazendo outra irmã para um pastor homem orar, para com isso. É uma mulher, não leva ela para um pastor homem orar não. Ora você. Porque também tem aquela síndrome de que o pastor é perfeito. Ai, como eu queria que meu marido fosse como esse pastor. Fica um dia com a gente para ver. Fala, atribulado do campo. Fica um dia com o Campos. Hein, Binho? Ou não, o Binho já é um nível de crente diferente. Mas nós dois juntos, hein, pastor Campos? Fica um dia com a gente para você ver. Fala, rapaz, o pastor tem BO também. Deus me livre, hein? Sai fora, rapaz. A gente tem problema que nem você. Então Davi está na caverna do Adulão ali, fugindo de Saul. Mas tem pessoas com ele. Davi tem problema, pastor? Tem bastante. Mas Davi está servindo a Deus. Ele recebeu uma unção. Ele não para, ele não desiste. No capítulo 30 de 1 Samuel, Davi, ele vai ver um outro desafio. Os amalequitas colocam fogo na cidade de Ziclag, que era a cidade onde a sua família estava morando. E quando o fogo é colocado na cidade, os homens que Davi ajudou, os homens que Davi estendeu a mão, disseram: você é o culpado, você deve ser apedrejado. Está pensando o quê? Você está achando que é só você? Quando você erra, a família vira as costas? Está achando que é só você? Quando pisa na bola, as pessoas jogam na sua cara as suas falhas, mas nunca lembram dos seus acertos? Davi ajudou muita gente, mas quando o negócio apertou, todo mundo foi jogar na cara dele, ele era o culpado. Você não vai ver Davi orando assim: Senhor, olha as pessoas aí me condenando, Senhor, manda um raio, me justifica. Não! Davi foi orar: Deus, me dê uma direção, posso buscar as pessoas, posso buscar minha família, Senhor, eu vou alcançar os amalequitas, eu vou alcançar eles. Deus falou: vai alcançar, Davi, pode ir, porque certamente você vai alcançar. Ei, muitas vezes Deus quer que a gente avança para conseguir resgatar aquilo que o diabo está tirando de nós, e a gente está querendo criar ocasião com pessoas. Ei, irmão, não perca tempo com discussão boba não. Tem pessoas que o diabo vai usar para querer te paralisar. E ouça isso com sensibilidade. Às vezes é da nossa família, são as mais próximas. Por isso que você não pode nunca, diante de uma discussão, minha irmã, jogar na cara do seu marido os erros dele. Há 25 anos, 11 meses, 3 dias e 1 minuto. Você falou isso para mim uma vez. Pelo amor de Deus, libera esse perdão em nome de Jesus. Para com isso. Homem não faz isso porque homem não lembra, né? Homem até tenta lembrar. O que eu vou falar agora? Aí já passou o time e perdeu, já era. Por isso que a gente sempre perde na discussão para as mulheres. As mulheres sempre têm razão. No final é isso. Então Davi enfrentou aqueles homens, trouxe a sua família de volta. Pastor, mas Davi teve muito problema. E teve. No capítulo de número 2 de 2 Samuel, depois de ele com 25 anos de idade, ele vai reinar em Judá. E aí, no capítulo de número 5, do verso 1 ao 4, ele vai reinar em toda a Israel com 30 anos de idade. Aí você fala: poxa, pastor, então agora chegou o tempo bom de Davi, agora chegou o momento da bonança, agora Davi, ele vai enfrentar a fase boa. Não, lê o capítulo 8 de 2 Samuel.
muita guerra, muita dificuldade, Davi enfrentou muita batalha. É verdade que Deus começou a honrá-lo, Deus começou a levá-lo para uma posição diferenciada, mas debaixo de muita luta, debaixo de muito suor, porque eu não acredito em crescimento com sombra e água fresca, irmão. Toda pessoa que quer crescer tem que lutar, tem que se esforçar. Então Davi enfrentou tanta luta, mas Deus foi honrando ele, Deus foi dando graça para Davi, até que chegou no capítulo 11 de 2 Samuel. No verso 1 que vai dizer: no tempo em que os reis iam para a guerra, Davi ficou em casa. E aí Davi cometeu os piores erros da sua vida aqui. Primeiro, ele viu uma mulher se banhando chamada Betseba, mandou trazê-la. Davi cometeu um adultério. Quando foi revelado que Betseba estava grávida, Davi arrumou um jeito de tentar esconder a gravidez, tentando criar uma situação para que Urias, o marido de Betseba, tivesse uma noite de núpcias com a sua esposa, e ele não fez porque ele era um homem honrado, estava na guerra, não quis. Davi percebeu que o seu plano não ia dar certo, articulou o assassinato de Urias. Aí o profeta Natã veio, no capítulo 12, conta uma história que eu imagino que você já conhece. Olha, chegou um viajante aí, Davi, e o cara foi na casa de uma pessoa que era rica, tinha muita cordeirinha, muita ovelhinha, e esse rapaz, em vez de matar uma cordeirinha, ele foi, pegou a única cordeirinha do vizinho, matou e deu para o seu visitante. Davi falou: digno de morte esse homem. Natã falou na cara dele: esse homem é você. Você poderia ter a mulher que quisesse, pegou a mulher de Urias. Certamente a espada nunca vai sair da sua casa, e essa criança que está no ventre dela vai morrer. Pronto, aí começou de novo Davi a enfrentar as suas lutas. O filho morreu. Davi entrou em crise emocional e em crise espiritual. Deus deu graça a ele para que ele suportasse esse momento de dificuldade. Mas, passado esse momento, Davi vai enfrentar outras várias crises difíceis. No capítulo 13, do verso 1 ao verso 22, o seu filho Aminon estrupa a sua filha chamada Tamar, incesto. Davi fica arrasado com isso. E se isso não fosse o bastante, no capítulo de número 13, do verso 23 ao 26, Absalão, que é irmão de Tamar, vinga o que aconteceu com a irmã e mata Aminon. Davi agora tem um filho que matou o outro filho que havia estrupado a sua filha. Se isso não fosse bastante, no capítulo de número 15, vai dizer que Absalão ficou 3 anos longe do pai, porque o pai estava magoado. Depois de 3 anos o pai sofre com a perda de um filho, uma filha estrupada e um outro filho ausente. Depois de 3 anos Absalão retorna, em 2 Samuel capítulo 15, e ele retorna maquiavélico, diabólico, e ele causa uma situação para roubar o trono do seu pai. E ele rouba o trono de Davi, e ele reina porque ele criou uma emboscada, ele criou uma situação para tirar Davi do reino. E se não fosse bastante, ele faz algo terrível. Ele pega todas as concubinas de Davi, leva para cima do palácio e mantém relação sexual com elas na frente de todo o povo. Davi vive uma fase de humilhação, dificuldade, luta. Absalão volta, Davi perdoa o seu filho, porque Davi se levanta, Davi havia se levantado, ele volta, usurpa o seu trono. Davi prepara o seu exército, cria uma situação e Absalão é morto. Davi de novo se entristece porque perde mais um filho. Olha quanta dificuldade esse homem enfrenta. E nesses intervalos de crise, nesses intervalos de luta, Davi tem filisteu para lutar. Davi tem o tempo inteiro homens querendo invadir o seu reino, homens querendo tomar o seu trono. Davi tem problemas familiares, mas tem um reino para administrar. Davi tem muita luta, irmão.
Aí você olha para a sua vida, de repente está passando uma crise, uma dificuldade, e fala: pastor, eu quero desistir. Ei! Davi foi o maior rei da história de Israel. Embora tenha enfrentado lutas, crises, dificuldades, Davi manteve a sua confiança em Deus. É verdade que Davi errou, é verdade que Davi cometeu falhas. Quem de nós não cometeu? Só que Deus deu graça para Davi, Deus o ajudou, porque se você erra, você conserta, o que a gente tem aprendido aqui. E Davi, entre muitos erros e acertos, Deus foi dando graça para Davi. Ele tinha lutas na sua família, ele tinha lutas com o seu exército, ele tinha lutas no seu reino, mas Davi, ele tinha vida com Deus. Davi se esforçava para buscar Deus. Ei, Deus não trouxe você aqui nessa noite para dizer que Ele vai tirar os seus problemas, para dizer que você não vai passar mais por dificuldade. Não é essa a mensagem de hoje. Nós enfrentaremos lutas, algumas elas são responsabilidade nossa, nós escolhemos errado, estamos pagando preço. Outras não, alianças mal feitas, e também gera uma consequência. Todos nós temos uma luta, mas a ideia hoje é, assim como Davi lutou, confiando em Deus, assim como Davi lutou, acreditando em Deus, é o que Deus quer que você faça nessa noite. Está enfrentando luta? Confie em Deus. Está passando por dificuldade? Confie em Deus. Está vivendo uma crise no casamento? Confie em Deus. Os seus filhos estão na droga? Confie em Deus. Deus é aquele que vai sustentar você, para você suportar essa luta. E aí eu tentei resumir em alguns minutos, até chegar aqui, o capítulo 21. Esse homem está cheio de cicatriz, irmãos, da vida. Está cheio de dificuldade. Ele tinha uma coroa bonita, eu imagino, na sua cabeça. Ele devia ter uma armadura linda. Era o grande rei de Israel. Mas ele sabia, tinha cicatriz. Ele sabia, eu passei por muita dificuldade. Ele sabia, eu chorei demais diante das minhas crises. Só que Davi não parou no caminho. E quantos de nós, e eu creio que é isso que o Senhor tem nos ministrado, ou quer nos ministrar nessa noite, quantos de nós poderemos alcançar êxito, poderemos ter sucesso, poderemos ter o benefício da graça na nossa família, como Davi teve, mas a gente às vezes não tem, porque para pelo caminho, desiste, a gente não quer mais. Os números de divórcio são enormes. Pais que abriram mão dos filhos é um número grandioso. Quantos filhos que são criados só pela mãe, porque o pai não está presente? Quantos filhos que o pai cria, a mãe não quer saber? Ei, meu irmão, não importa a sua luta, nada justifica você abandonar a sua família. Não, pastor, o senhor não conhece a minha dificuldade, eu quero abrir o coração para você. Nada justifica você abrir mão da sua família. Nada justifica você abrir mão do seu casamento. Não, pastor, ele é violento comigo, ele me bate. Vai na delegacia, 190. Pode orar para o meu marido parar de me bater, pastor? Não, eu vou te dar aqui um número, 190. Tem coisas que não é no âmbito espiritual que você resolve, é civil. Agora tem coisa que é espiritual, você precisa orar. Seu marido bebe, ora, para Deus libertar ele, ora. Quando esse miserável dormir, bota a mão na cabeça dele, com óleo, não tem óleo, pastor, pega óleo de oliva, óleo de azeite, óleo de cozinha, põe na cabeça dele, fala: Jesus, liberta esse homem, ora por ele, ora por essa mulher fofoqueira, que a língua é comprida, quando morrer 2 caixão, um para o corpo e para a língua. Ora, Jesus, guarda a boca da minha mulher, ora, não fala das lutas da sua família, para quem não pode resolver, fala com Deus. Agora, se o problema é físico, estou falando isso aqui já, irmão, para ficar gravado. Porque assim, a questão é física, não é espiritual. Estou falando alguma bobeira aqui, pastor Robson? Pastor Gamba? Meu pastor, ele me bateu. Procura a delegacia da mulher. Tenho orado, pastor, 18 anos. Tenho suportado cada pancada. Sai dessa, irmão. Deus não chamou você para você ser agredida, não. Quando nós vamos orientar um casal, a primeira coisa que a gente pergunta é: vocês têm agressões verbais? Tem agressões físicas? Porque a gente quer ser assertivo na orientação.
sabe? Agora é um menino. O menino você usa Havaianas de vez em quando. Pode usar. Usa. Pastor, não pode bater na criança. Não pode mesmo não. É o chinelo que você vai usar. Hoje os meninos é forgado porque a mãe só promete. Vou te pegar, hein? Vou te pegar. E o menino pensa que pega. Fala, vem mãe, vem. Pega ele logo. Minha mãe era forte, eu me lembro de uma cena, o teu irmão mais novo, o Du, hein, meu? Um dia o Du fez o que não devia e minha mãe pegou ele no banheiro, tomando banho. Ela falou, abre a porta. Abre a porta. É melhor você abrir a porta. Você vai conversar só, mãe? Abre a porta. Ei, minha mãe catou ele na goela assim, ó. Levantou assim, ó. Aí ele bateu a cabeça no registro do chuveiro. Tá, minha mãe era forte, hein? Quando ele bateu, desceu o melado do sangue. Ele, polícia, socorro! E minha mãe, ó, de baixo para cima, peladinho, ó. Tá aí, 5 filhos, 4 filhos e uma filha. Ninguém roubou, ninguém matou, todo mundo casado, bem aí. Hoje não, você não pode colocar a mão. Vai nascer revoltado, pastor. Aí fica tribulando na escola a cabeça do professor. Você não pode gritar comigo não, pastor. Nem minha mãe grita comigo. Olha que miserável. Os moleques já conhecem até as leis. As leis para proteger eles. Olha aí. Fica aí moscando com esse menino aí, com essa menina. Bota limite para esse filho aí, rapaz. Botando para quebrar aqui na igreja, puxando cadeia. Para com isso. Então Davi, ele está diante de uma luta mais uma vez. E aí, pastor? Ele cansou, irmão. Davi se cansou. Agora, para me concluir, o que eu quero aplicar para você aqui no capítulo de número 21, que nós lemos aqui, no verso 15, quando diz, tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, vai dizer, e desceu Davi, ele foi para a luta. Ah, pastor, eu estou cansado, hoje eu não vou não. Não, você vai sim, Davi sabia. O que ele fez no capítulo 11, quando ele não foi lutar? Ele fez o que não devia. Quando ele ficou em casa, quando ele devia lutar, ele errou. Tem momentos que é para você descansar, baixa a guarda, mas há momento que é luta, meu irmão. Ei, minha irmã, há momento que é luta. Aí estou cansado, vem para a igreja. Não, estou doente, pastor, eu vou primeiro no médico, amém. Mas quando eu leio a Bíblia, eu vejo as pessoas sendo curadas por Jesus. Eu não estou bem. Eu vou para o culto, dá para você ir para o culto? Então vem para o culto, quem sabe Deus te cura aqui. Ah, não resolveu, toma um remédio. A gente primeiro toma um remédio para depois orar. Ora por mim, pastor. Aí ora, Jesus me curou. Aí a menina fala assim, não pai, tomou ibuprofeno antes. Até me empolguei com a minha oração. Falei, olha, Deus me deu uma unção de cura. A pequena não tomou ibuprofeno. Você me enganou. Sabe, não está bem? Vem para a igreja, meu. Aí eu estou indisposto, não vou trabalhar. Ei! Crente dando atestado o tempo inteiro. Eu vou orar para Jesus preparar um médico bom no INSS. Eita glória, quem sabe ele me dá 15 dias. Meu irmão, vai caçar o que fazer. Você não está bem, vai trabalhar, luta, se esforça, não para. Davi desceu para lutar, porque é responsabilidade dele. Tem muita mulher que tem feito coisas que é responsabilidade do marido. Ei, meu irmão, se levanta, rapaz. Que dia ruim para mim ir para o culto. É mesmo, hoje você dançou. Tem coisa que você tem que fazer. Não vou orar para Jesus. Não, tem coisa que você não tem que orar. Tem que fazer. E também é para você, meu irmão. Tem coisa que você tem que descer para a guerra, desce. Faz sua parte. Sabe, aquilo que nós podemos fazer, Deus não vai mover uma palha. Deus vai ficar só observando. Não, isso aí você pode fazer, meu irmão, se vira. Não, para ir lá, para de orar, se vira aí. Não, agora isso aqui você não pode fazer. Deus move os céus e a terra a seu favor. Lucas capítulo 1, verso 37. Para Deus não há impossíveis. Se a sua luta é grande e você fez o que você devia fazer, pode esperar, a parte de Deus vai ser feita. Então Davi está cansado, mas desceu para a luta. Desceu sozinho, pastor? Não, com seus servos.
Que a pior coisa que tem também é você querer lutar sozinho. Pastor, mas o senhor não disse que não é para confiar em ninguém? Eu para confiar só uma coisa. Estar só é outra. A Bíblia fala que é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro tu levanta. Agora, é com quem você está andando, pessoas leais, pessoas que vão guardar a sua vida, pessoas que não vão te expor, pessoas que você até dividiu uma dificuldade pessoal sua, mas amanhã ela não vai falar para todo mundo não, ela vai guardar esse segredo aí, ela vai orar com você, ela vai te ajudar. Talvez o que falta para a gente às vezes é estar do lado de pessoas leais, pessoas íntegras, pessoas que você pode abrir o seu coração. Como para o homem é difícil dividir coração, o homem às vezes morre calado, o homem fica quieto, quase explodindo. Coisa boa é quando você encontra um amigo que você pode chorar com ele, ele ora com você, põe a mão na sua cabeça, te abençoa. Ei, meu irmão, existe nessa igreja homens de Deus, pastores de Deus, obreiros de Deus. Ande com alguém, não anda sozinho não. Davi desceu, mas com seus servos, de tanto pelejarem contra os filisteus. Ele se cansou, mas lutando a batalha certa. Tem gente que se cansa na batalha errada. Tem gente que empenha tempo numa luta que não devia empenhar. Tem gente que demanda esforço em algo que não deveria demandar. Aonde você tem empenhado a sua força, aonde você tem focado a sua inteligência, a força dos seus braços. Quantas pessoas estão cansadas, é verdade, mas pela luta errada, insistir em algo que não é de Deus. Aí eu vou falar aqui, meu irmão, aí você coloca um amor na minha palavra. Aí estou orando, pastor, pela vida dele, para Deus trazer ele para mim. Ele é casado, meu irmão, larga esse homem. Ai, pastor, ele é um gato, estou orando para Jesus encerrar um ciclo ali. Fecha a boca, meu, para de orar. Ele é casado, ela é casada. Ei, para de perder tempo numa luta que é desnecessária. Às vezes está quebrando um menino de pau e o problema do menino é espiritual. Põe a mão na cabeça desse miserável, ora por ele. Às vezes é demônio. Às vezes não, a irmã está orando, o Senhor abençoa o meu filho, abençoa o meu filho. Que nada, é falta de chinela. Para de orar. Discerne, às vezes, a sua luta. Você tem que ter sabedoria, irmão. Nós temos que ter sabedoria nisso. Estou desgastado nesse emprego, pastor, não aguento mais. Pede para sair, meu irmão. Não fica num lugar que você não gosta, tu vai atrapalhar lá. Deixa eu só explicar aqui, porque amanhã a pessoa pede demissão. Fala, o pastor que mandou. Já contei uma história, vou repetir. Um garoto procurou meu pastor, falou assim: pastor, eu tenho orado a Deus para que o senhor me prepare um outro emprego, e eu estou querendo sair da empresa. Aí ele fez aquela pergunta tenebrosa para todo pastor: o que é que o senhor acha? Esse o que é que o senhor acha é assim: o que você falar, ele faz. Se deu certo, foi ele. Se deu errado, foi o pastor que mandou. É assim. Aí o pastor sabiamente falou assim: irmão, você que sabe, se o emprego atual que você está foi uma porta que Deus abriu, você quer fechar ela? Pode fechar. Mas a outra você vai ter que abrir sozinho, com a sua mão. Aí falou assim: acho que é melhor não sair não, né? O pastor falou: também acho. Então assim, estou dizendo, você não está bem no lugar, não fica onde está te matando. Eu trabalhei muito tempo na região da Paulista, pegava metrô com o mesmo grupo. Os amigos, eu não pego mais metrô, mas às vezes você pega, não é assim, naquela mesma porta, aquela mesma fila, aí você vai pegando amizade com a pessoa, né? É assim, né? E tem gente que, eu me lembro como hoje, uns caras que só é reclamando. Reclama, rapaz, esse cara deve trabalhar no inferno, deve ser ruim lá, hein? Ele reclama tanto desse lugar, já vai desanimado para a empresa. Cara, a pior coisa que tem é você trabalhar num lugar que você não gosta. Isso te adoece emocionalmente. Isso não tem a ver com salário. Satisfação salarial dura 3 meses. O cara é ruim, aumenta o salário, continua ruim. Por quê? Porque ele é ruim, não é o salário, ele é ruim de serviço. Sabe, luta certo, irmão. Luta certo. Eu quero encerrar aqui, concluindo algo poderoso aqui ao seu coração. Você pode ficar em pé, aplaudindo o Senhor. Quem está dando para entender a palavra, sim ou não? Está dando para entender?
Espero que os irmãos em casa estejam entendendo também. E no capítulo 21, se o louvor quiser subindo aqui, eu vou ler os versículos 16 em diante. Eu acho incrível esse texto, porque Deus exaltou Davi quando ele lutou no secreto, mas publicamente Deus o honrou, como eu disse, quando ele venceu Golias, o gigante de Gate. Olha o capítulo 16, diz assim: E Isbi-Benob, que era dos filhos do gigante, e o peso de cuja lança tinha 300 ciclos de cobre, e que cingiu uma espada nova, este intentou ferir Davi. Porém Abisai, filho de Zeruia, o socorreu, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairá conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Quando esse cara foi matar Davi, o filho de Zeruia matou o gigante. Verso 18: E aconteceu depois disso que houve em Gobe ainda outra peleja contra quem, irmãos? Aos miseráveis de novo. Então Sibecai, o Uzatita, feriu Asaf, que era dos filhos do... Já o segundo. Houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobe, e Elanã, filho de Jaaré Oregim, o belemita, feriu Golias o geteu. Isso é um outro Golias, de cuja lança era haste como órgão do tecelão. Olha a outra aqui. Passando acaba as lutas desse homem, não? Não. Houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, que tinha em cada mão 6 dedos, e em cada pé outros 6, 24 por todos, e também este nascera dos gigantes. E injuriava a Israel, porém Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Estes 4 nasceram ao gigante em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. Já pensou se Davi tivesse baixado a guarda com Golias? Ele sabia: Deus me deu uma vitória 20 anos atrás, vai me dar de novo. Quantas lutas você já passou no seu casamento? E você está aqui. Depois de 25 anos quer divorciar? Para com isso. Ora, Deus renova o meu casamento, renova o meu marido, renova a minha esposa. Quantas pessoas que Deus quer fazer aqui nessa noite, não apenas um matador de gigante, mas alguém que o Senhor vai falar assim: ó, vou colocar alguém que vai te ajudar, vai ser o seu braço de vez em quando. Davi sempre tinha alguém para ajudar ele. Sabe o que eu acho lindo na história de Davi? Que quando Deus dava vitória para ele, a Bíblia fazia a questão de dizer assim, ó, que Davi venceu. Porque quando o amigo leal nos ajuda, quando o Senhor coloca alguém do nosso lado para nos dar vitória, Deus vai honrar essa pessoa, mas ela te honra porque você teve humildade de pedir ajuda. Eu não tenho dúvida alguma que hoje é uma noite de renovo, porque os gigantes vão vir, irmãos, e às vezes as lutas são as mesmas, é as mesmas crises, são as mesmas dificuldades que há anos se levanta contra a sua vida. É como Deus dizendo: eu sei de todas elas. Você vai virar um especialista em superar essas dificuldades. Eu quero encerrar lendo o que Jesus declarou em Mateus capítulo 11, versículo de número 28. Mateus capítulo 11, verso de número 28. Mateus 11, 28, Jesus declarou: vinde a mim, todos os que estáis, e eu vos, verso 29, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas
Aqui ele fala de vida emocional, porque a alma fala de emoções. Às vezes a gente joga a toalha porque a nossa emoção está abalada. E tem muito crente que é espiritual, mas emocionalmente não está bem. Meu Deus do céu, estou pregando isso, sabe por quê? Porque eu sou alguém que preciso de renovo. Eu não estou pregando isso para você apenas, eu estou pregando isso para mim. Eu preciso ser renovado. E talvez Deus trouxe você aqui, você está cansado, meu irmão. E Jesus faz uma declaração: vinde a mim. A pior coisa que existe é quando a gente não tem para onde ir. Mas Jesus declarou: vocês têm um lugar para vir. Aqui não é só um prédio. Aqui não é só uma aglomeração de pessoas. Aqui é um lugar onde a sua alma vai ser saciada. Eu não tenho dúvida alguma que Deus quer renovar uma multidão aqui em casa. Deus quer colocar em você um fôlego, para você sair daqui sabendo: eu estou com a minha luta, mas eu vou superar. Mas esse renovo não é da academia, esse renovo não é de uma boa alimentação, esse renovo não é de uma boa noite de descanso. Tudo isso é bom, não é isso. É o renovo que Jesus quer te dar. E tão certo como eu sei que Jesus está aqui, eu quero te chamar para você sair do seu lugar. Você que, presta atenção no apelo, você que falou: pastor, eu estou aqui a gota, eu estou aqui sem forças, eu precisava ouvir isso. Sai do seu lugar, nós vamos orar aqui na frente. Não fica com vergonha não. Sai do seu, você que precisa de um renovo do céu. Deus quer renovar suas forças. Vinde a mim, todos vós que estáis oprimidos, cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo, que é manso e suave. Ei, meu irmão, não volta para casa com um peso que não é seu. Deus vai te renovar nessa noite. Vamos ministrar esse louvor e nós já vamos orar em nome de Jesus.